Oi, Maria. Esperar o pessoal entrar, esperar a Amanda chegar pra gente começar a nossa conversa. Oi, Tatiana, bem-vinda. A Amandinha já chegou. Oi, João. Oi, gente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Sim, tá tudo ótimo. Massa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. O meu, fiz uma gambiarra aqui pra dar tudo certo. João, me dá um ok aí, posso começar? Cadê você? Acho que tá meio escuro, né? Deixa eu ver. Pronto. Aí, melhorou bastante. Cadê o João? João. Bom, acho que a gente pode começar, né? Ele não apareceu por aqui, mas acho que tá tudo certo. Bora, Amandinha. vamos começar. Ó, Amandinha, hein? O João já me acostumou a falar Amandinha, então vai ser Amandinha. Se apresente pro pessoal, então. Mais fácil pra Beleza. gente começar. Oi, galera. Eu sou a Amanda, tenho 23 anos. Recebi esse convite maravilhoso para bater um papo com vocês sobre a Agenda 2030. Muita gente olha os ODS, eu vou mostrar para vocês, que é essa tabela aqui, que tá na parede do meu quarto, e fica, meu, que coisa é isso? O que é isso? O que isso tem a ver com a minha realidade? E atualmente, eu sou voluntária do Engaja Mundo, que é dessa camiseta maravilhosa que está em mim. E o Engaja é uma organização de jovens que tem a missão de mostrar para o jovem brasileiro que se ele mudar ele mesmo, o seu entorno, e souber as ferramentas políticas, ele pode transformar a sua realidade. Tipo, uau, meu Deus, que chique! E grande parte do que eu sou tem a ver com a missão do Engaja Mundo. Eu gosto de falar sempre nos espaços que eu ocupo que eu sou uma mulher jovem, preta, da periferia. E eu entendi que a gente precisa começar a ocupar esses espaços. Porque, cara, se a gente não começar a falar da nossa realidade, enquanto jovem, enquanto periféricos, cara, as mesmas pessoas brancas sem noção vão continuar falando. Então tá na hora da gente entender o nosso poder, falar com propriedade e assumir esses espaços. Atualmente eu coordeno um grupo sobre os ODS no Engaja, então jovens das 5 regiões brasileiras estão trabalhando para territorializar a Agenda 2030. Mãe, dá um tchauzinho aqui na live. Minha mãe, gente. Mas enfim, eu trabalho com esses jovens coordenando um grupo para territorializar a Agenda 2030. Então, qual que é o nosso papel enquanto jovem nessa agenda? Fora isso, eu tenho um projeto que é o projeto do meu coração, chama Perifa Sustentável, porque eu acabei percebendo durante a minha trajetória que era mais fácil me conectar com, sei lá, jovens da Amazônia ou, sei lá, do interior da Bahia, do que com a minha vizinhança, sabe? Com a minha comunidade. Tipo, meu, o que eu posso fazer para trazer transformação para minha comunidade, para o local onde eu vivo? E aí eu criei o Perifa Sustentável, que tem essa missão de transbordar temas como sustentabilidade, crise climática para a periferia e entender o nosso papel de atuação no meio onde a gente vive. Eu também faço parte das redes Global Shapers, que são jovens do Fórum Econômico Mundial que têm um potencial para causar um impacto positivo nas suas comunidades. Da rede ICL, que é Youth Climate Leaders, que são jovens lideranças globais que pautam mudanças climáticas, e da rede United People Global, que são jovens de países emergentes, periféricos, que têm projetos de impacto. Gente, legal demais. Tô assim, meu Deus, quanta coisa. Eu queria, antes de começar a pergunta, só lembrar o pessoal, essas 13 pessoas que estão nos assistindo, que podem mandar perguntas pra gente, porque aí eu
faço para a Mandinha poder responder todas as suas dúvidas, tá bom? A minha primeira pergunta para a gente começar, então, é o que seria o desenvolvimento sustentável? Massa! Gente, essa é a pergunta-chave pra gente É. começar o nosso bate-papo. Muita gente acha que quando a gente fala sobre sustentabilidade é aquela galera hippie que vai abraçar a árvore, não vai comer carne, vai falar gratidão ao invés de obrigado. Gente, também tem a galera hippie e eu acho que eu faço parte dela, mas sustentabilidade não é só isso. Sustentabilidade é a gente olhar para a parte social, ambiental e econômica. Então, desenvolvimento sustentável é você diminuir as desigualdades, você potencializar um crescimento econômico ao mesmo tempo que você cuida do meio ambiente. Então, é você. A gente fala bastante sobre o tripé da sustentabilidade, que é o social, econômico e ambiental. Então, é você usar sempre essas três áreas para tudo que você for fazer, seja um projeto, seja uma ação, seja uma política pública. Então, a gente consegue transbordar a parte de desenvolvimento sustentável para tudo na nossa vida. Então, quando vocês pensarem assim, sustentabilidade, que é isso? Pensa sempre social, ambiental e econômico. Diminuir desigualdades, potencializar o crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu estou protegendo o meio ambiente. Você já falou um pouquinho sobre as ODS, mas eu queria que você frisasse assim, o que são mesmo, o seu conceito. Como que elas foram elaboradas, para quê? Beleza. As UDS, eu acho que eu vou contar uma história, assim, que fica mais lúcida pra gente conseguir entender de uma forma mais dinâmica. Vai na fé. Viagem comigo, gente. Vamos lá, fecha os olhos, dá aquela respirada profunda. Agora pensa que vocês estão lá nos anos, sei lá, 1900 e pra lá. O mundo tá crescendo e vocês estão vendo que tipo, os países estão se desenvolvendo. Tem uma vibe muito positiva no mundo. E os países emergentes estão começando a alcançar seus objetivos. Só que esses países emergentes têm um grande desafio. Ao mesmo tempo que, sei lá, tem umas empresas surgindo, a desigualdade está ampliando. Ao mesmo tempo que, sei lá, as empresas estão lucrando pra caramba, o governo está fazendo vários projetos, o meio ambiente está ficando super horroroso, porque tá com um crescimento tão desenfreado que ninguém está olhando para essas questões. E aí surge, no ano de 2000, a agenda de os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma agenda que precedeu os ODS para falar para os países emergentes, os países periféricos, como eles poderiam se desenvolver de uma forma mais contemplativa, inclusive e colaborativa. Então, essa agenda ela tem 8 grandes objetivos, como se fosse uma cartilha, uma carta-guia para ajudar esses países a se desenvolverem. Então, tipo, vai desde acabar com a pobreza, contribuir para a igualdade de gênero e etc. Gente, o Brasil, ele arrasou lindamente na agenda dos ODM. A gente tinha uma conjuntura política interna que contribuiu para isso, que foi a época do governo Lula e tudo mais. E o governo federal trabalhou de uma forma muito colaborativa com o governo dos estaduais. Então, o governo federal meio que fez uma cartilha direcionando para os estados de como que eles poderiam alcançar esses objetivos de desenvolvimento do milênio. E os estados arrasaram. Gente, de 8 objetivos, o Brasil alcançou 7. Vocês têm noção do que é isso? Nossa. Foi como se o mundo todo assim parasse e começasse a aplaudir o Brasil. Falou, meu Deus, Brasil, me conta suas estratégias, me conta seus segredos, o que vocês fizeram? E aí o Brasil foi uma super referência na agenda de desenvolvimento do milênio. E a gente tava, meu Deus, a gente arrasou. Precisamos ser ambiciosos, a gente precisa olhar com mais ousadia, a gente precisa aumentar nossas expectativas. E aí, nesse contexto de ser mais ousado, ser mais ambicioso, surge a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. O pessoal começou a conversar sobre ela em 2012, quando faltava 3 anos para a agenda do milênio acabar. Então, juntou as empresas, juntou a sociedade civil, juntou o governo de todos os estados. A diferença da Agenda de Desenvolvimento do Milênio para a Agenda dos ODS são várias. Mas uma delas é que na primeira era só para os países periféricos, era só para os países em desenvolvimento. Já a Agenda dos ODS é para todo mundo, para toda a galera. Então juntou a empresa, juntou a sociedade civil, juntou o governo e eles pararam e falaram assim, galera, a gente arrasou nos ODS. Mas a gente precisa ser mais ousado, a gente precisa sonhar mais. Vamos pensar num mundo ideal? O que seria um mundo ideal para vocês?
E aí, esse mundo ideal tem várias questões, tipo, desde erradicar a pobreza, promover saúde e bem-estar, combater a crise climática, cuidar da vida sobre a terra, cuidar da vida debaixo da água, fomentar parcerias, crescimento, dignidade, trabalho, infraestrutura, enfim. Eles chegaram no conceito de 17 objetivos para todas as nações que fazem parte da ONU, das Nações Unidas, alcançarem desenvolvimento sustentável. Porque a galera viu que se os países continuassem crescendo na mesma medida exploratória, de subjugar, a gente não ia ter mais planeta. Se você não sabe, pega o papel e anota. Atualmente, a gente usa 1,5 planeta. Então, tipo, a conta não fecha. Se a gente continuar nesse mesmo padrão de vida que a gente tem, a gente não vai ter filho, neto, porque a gente não vai ter um planeta. Então tá na hora da gente acordar e mudar as nossas ações individuais, puxar as pessoas para virem conosco e também cobrar nossos representantes para que eles tomem ações. Quando a gente pensa em política pública, o impacto é muito maior. Mas aí, voltando, lá em 2012, eles discursaram, falaram, ai, gente, é isso, chegamos aos 17 objetivos para todos alcançarem desenvolvimento sustentável. Uma coisa bem legal de falar da agenda dos ODS é que ela teve grande participação da sociedade civil. Então, qualquer pessoa poderia, fazendo parte de uma ONG, de uma organização, poderia submeter. Ah, não gostei do objetivo 17 na meta, sei lá, 17,3. Quero propor uma mudança. Então, tipo, você tinha essa liberdade para fazer isso. Então, isso foi um grande diferencial da de Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, porque contou com uma ampla participação da sociedade civil. E aí, eles formaram essa Agenda 2030, que não inclui só os ODS. Os ODS são os mais famosos porque essa imagem linda, toda colorida. Tá aqui na minha cola também, ó. Arrasou. Mas os ODS, ele inclui esses 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Então não é apenas a gente olhar para esse quadrado colorido assim e falar, ai, que lindo. Não, a gente tem metas claras, indicadores para a gente ver se a gente está chegando nessas metas ou não. Então, sempre que a gente pensar nos ODS, a gente pensa nos 17 objetivos, mas a gente tem que lembrar que não é apenas isso, mas tem 169 metas e 231 indicadores para a gente ver se a gente está alcançando essas metas ou não. E agora eu queria saber, assim, um papo meio chato, mas como que tá o Brasil atualmente nisso tudo, nesse rolê? Boa. Essa é a pergunta que, sabe, quando dói na alma, você fala, mano. Atualmente, o Brasil, por conta da conjuntura política, a gente teve um grande retrocesso na pauta de sustentabilidade, na pauta de meio ambiente, na pauta de direitos humanos, que, em grande resumo, é o que compõe a Agenda 2030. Quando o Bolsonaro assumiu o poder, lá em 2019, ele decreta vários decretos, ele coloca vários decretos para funcionar, e um deles ele extingue a participação de órgãos colegiados e da sociedade civil. Isso foi em maio. E aí, dentro desses vários órgãos, ele acabou com a Comissão Nacional pelos ODS. Para quem não sabe, a Comissão Nacional pelos ODS era um grupo com vários parlamentares que falaram, tá bom, gente, acredito nos ODS, vou puxar essa agenda, vou criar políticas públicas para que esses ODS saiam do papel e passem a virar nossa realidade. E aí tinha essa turminha dos parlamentares que sentavam, conversavam juntos e criavam essas políticas. Só que aí veio o presidente e falou, gente, não faz sentido, decreta, para, isso daí é gastar dinheiro público. E aí ele acabou com vários órgãos colegiados e por um momento a gente ficou tipo, Deus, o que tá acontecendo? Só que a sociedade civil, ela tá articulada, a sociedade civil tá acompanhando a agenda e tem um grupo que chama GT Agenda 2030, que é uma coalizão com mais de 40 organizações da sociedade civil que trabalha com a promoção e implementação da Agenda 2030. E aí esse grupo se juntou, foi para Brasília puxar conversa com esses parlamentares para retomar essa agenda. Então, a gente está no processo de colher essas assinaturas, fazer essa retomada. O deputado atores que estão puxando essa agenda no nível federal. Mas quando a gente para e pensa, como que está a Agenda 2030 no Brasil? As empresas estão engajadas? O governo está trabalhando? A sociedade civil está articulada? Da minha experiência, do que eu venho fazendo, o que eu posso dizer sociedade civil
tá tentando apagar os incêndios que tá acontecendo. Então a sociedade civil tá de olho, a gente tá fiscalizando, a gente tá acompanhando. E também tem várias ONGs, organizações, que estão puxando projetos para fazer essa agenda sair do papel. Um exemplo é o Engajamundo. Então, se você é um jovem de 18 a 29 anos e quer puxar projetos relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, etc., entra no Engajamundo. A nível do governo, a nível das empresas, tem um relatório que chama GRI, que é Global Reporting Initiative, que é como se a empresa criasse as suas próprias metas para alcançar as metas dos ODS. Tem algumas empresas que fazem, tem outras empresas que não fazem, tem empresas que fazem só para a galera ver e falar, olha gente, estamos fazendo, mas não coloca a mão na massa de fato, e tem outras empresas que falam, eu vou fazer, tô comprometida e bora. E um exemplo das empresas que realmente fazem é a Natura. Então, se você é um jovem que está numa crise existencial e não sabe onde trabalhar e fala, quero trabalhar com propósito, eu indico a Natura, porque já conheci, já visitei e realmente tem um projeto muito legal. E por fim, a nível federal, é lamentável, é triste, mas a gente encontra a nível municipal políticos que estão fazendo. Se a gente olhar no nível federal, é só a gente pensar, sei lá, presidente Bolsonaro e meio ambiente, da MET. Não dá MET. De jeito Ou sei lá, Ricardo Salles e meio ambiente, da MET. Não da MET. Mas a nível municipal, os estados estão articulados para proteger e para, de fato, fazer projetos que contemplem essa agenda. Só que isso fica muito difícil porque não há uma coalizão entre os governos. Então, a gente segue nesse desafio. Eu quero fazer uma indicação para vocês, gente. Fiquem aí que eu vou mostrar um documento super mara para você que é curioso. Tudo. Mostra. Aqui, ó. Esse aqui é um relatório do GT Agenda 2030, que é aquela coalizão com várias organizações que trabalham com os ODS. Todos os anos, o GT Agenda 2030 publica um relatório para falar como que está a implementação dos ODS a nível nacional. Tipo, quais metas a gente atingiu, quais metas a gente, tá retrocedendo, ou quais metas a gente tá na mesma. E aí, logo vai sair o relatório desse ano. Fiquem de olho. Se você quiser seguir, vai lá, @GTAgenda2030. Fala que a Amandinha do Engagem de Cores, vão adorar. Mas é uma forma da gente, enquanto jovens, se apropriar desse conteúdo e cobrar os nossos parlamentares. Porque agora é um desabafo, gente. Tá na hora da gente parar de ser apenas o jovem alegre e feliz que tá lá falando, vamos salvar o mundo. Isso também, porque a gente é um jovem alegre e faz parte, sei lá, da nossa essência enquanto jovens, tem essa energia positiva. Mas a gente precisa se apropriar das ferramentas de transformação e nisso inclui sentar, estudar, entender o que a gente está falando para poder chegar até esse tomador de decisão com mais assertividade. Para que esse tomador de decisão nos olhe como uma figura de mudança e não apenas, só vou ouvir para essa pessoa ficar feliz. Então eu aconselho muito vocês a se apropriarem desses documentos, a estudarem, a entender o que se trata dessa agenda, porque daqui, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, galera, seremos nós que estaremos no lugar deles. Então a gente precisa se preparar desde agora. Pensa nesse processo, eu sei que tá meio turbulento e horroroso, mas pensa nesse processo como uma fase de treinamento, onde a gente pode direcionar a nossa energia para o que faz sentido para nós. Se faz sentido para nós olhar para o meio ambiente, olhar para o crescimento econômico, diminuir as desigualdades, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas agora. E uma das formas de se apropriar de ferramentas relacionadas à Agenda 2030, aos ODS, é esse relatório, que eu super recomendo. Você pode baixar na internet, no site do GT Agenda 2030, sai lá no Google e procurar, que vai dar super certo. Várias dicas boas aí que a Amandinha tá dando pra gente. Você citou a sociedade civil. Eu queria que você falasse um pouco quais são os principais atores que estão nessa luta com a gente, da sociedade civil. Boa. Quando a gente pensa em sociedade civil, a primeira coisa que a gente pensa são pessoas que decidiram começar a se enxergar como parte da mudança. Eu sempre falo, principalmente pra minha mãe, tomara que... Não, ela tem que escutar. Eu falo pra ela, mas eu falo pra vocês também. Porque não adianta só reclamar. Se o mundo tá horroroso, se o Brasil tá horroroso, é porque as pessoas boas acham que o Brasil está horroroso e vão para os outros países.
mas está na hora da gente entender que a gente, enquanto pessoas brasileiras, nós somos responsáveis por construir a nação que a gente acredita. Então, independente da sua profissão, independente do que você faz, você também tem uma responsabilidade de construir o Brasil dos seus sonhos. Respondendo essa pergunta de forma mais assertiva agora, quais são os principais atores que estão envolvidos na Agenda 2030? Um dos principais atores aqui do Brasil é o GT, Agenda 2030, que é essa coalizão que eu conversei com vocês. Uhum. Essa coalizão, ela está responsável tanto por olhar a Agenda 2030 a nível federal, entender quais são os parlamentares que estão puxando projetos de lei que contemplem os ODS, quanto a nível da sociedade civil mesmo, para engajar outras ONGs, outros atores, seja jovens, seja mais velhos, assim, jovens há mais tempos, a realmente participarem de organizações e fazerem projetos, puxarem ações que vão trazer essa transformação de fato. Mas, respondendo agora de verdade essa pergunta, o principal ator, na minha opinião, que está puxando a Agenda 2030 é o GT Agenda 2030. E tem outras coalizões também. Tem uma que chama Engaja Mundo, que é essa que eu participo, que é uma das principais organizações de jovens que está engajada. Porque o que acontece muitas vezes é que nós, enquanto jovens, a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessar esses espaços e participar dessas discussões. Como aqui eu estou participando de uma conversa com um coletivo de jovem, é muito importante, galera, que a gente se articule com pessoas que contemplem nossa faixa etária, porque vão nos dar espaço e também vão nos ensinar. Uma das coisas que eu gosto de repetir no Engaja, porque às vezes a galera entra e fica um pouco apreensiva, com medo, fala, meu, não entendo nada sobre isso, o que eu vou fazer aqui? A gente está no espaço de aprendizado, então tá tudo bem você não saber. Isso sempre estará tudo bem você não saber. Mas é ruim se você continua nessa posição de continuar não sabendo. A partir do momento que você não sabe, e você sabe que você não sabe, você tem a opção de decidir aprender. E aí é onde você precisa dar esse primeiro passo. Então, se você tem interesse na Agenda 2030, procure organizações da sociedade civil, principalmente de jovens, que é onde você vai ter mais liberdade para aprender fazendo. Eu lembro que quando eu entrei no Engajamundo, eu era uma perdida. E eu errei muito, 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 muito. E tá tudo bem errar, desde que a gente não repita os mesmos erros de forma consecutiva. Mas encontrar um espaço onde você tenha liberdade para fazer, para propor, onde você tenha a sua voz escutada, é essencial para que você tenha voz e faça a mudança que você acredita. Então, os principais atores nesse momento de instabilidade política que a gente está vendo são atores da sociedade civil, principalmente as ONGs, as organizações que compõem o GT Agenda 2030. Agora eu queria fugir um pouquinho do roteiro, te perguntar uma coisa que não estava no script. Vamos lá. Eu queria que você me contasse qual que é a sua inspiração. Meu, boa. Eu tenho várias. Mas uma das que mais move, assim, é onde eu falo, cara, é isso, assim. Eu gosto de falar que eu sou apaixonada por Jesus, mas, tipo, não aquele Deus da religião que fala certo, errado, pode, não pode. Uhum. Mas sim um Deus que, sei lá, que fala de diferentes formas para diferentes pessoas. Então, com certeza, Jesus é a inspiração número 1. E aí tem as inspirações aqui, tipo, normais, humanas. Tem uma menina que é uma das minhas mentoras que eu valorizo muito. E se eu estou onde eu estou, é por conta dela. Ela chama Duda Zogby. Se vocês quiserem procurar a roupa Duda Zogby, ela é maravilhosa. E uma das coisas que fez ela se tornar minha inspiração foi que lá na minha caminhada, lá no começo da minha caminhada, quando eu entrei na faculdade, ela me mandou uma mensagem e falou assim: Mandinha, você é do Engaja, faz relações internacionais. Você quer receber algumas dicas? Eu, menina doida. Pode ser, confia. Do nada. Do nada. E ela meio que me deu um script do que fazer para, tipo, arrasar na vida. Ela falou, na faculdade você vai ver que vai ter um projeto para você fazer iniciação científica. Faz iniciação científica. Se conecta com tal pessoa, marca café com tal pessoa. E, tipo, ela me deu uma lista do que fazer. E aí eu consegui, tipo, ter essa diferenciação e sair da média. Outra pessoa que super me inspira, aí são duas. Uma é o Iago Aron, que foi um dos coordenadores da rede do Engaja. E outro é o Mataus, ele também é coordenador da rede do Engaja.
E o Iago e o Matheus, eles são essas pessoas que me falam não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Então já teve momentos que eu peguei pra sentar com eles e eles falando e eu chorando, falando, para! Tipo, de verdade, de algumas posturas que eu precisava aprimorar enquanto líder e posturas que eu precisava melhorar enquanto articuladora ativa de uma rede de jovens de todo o Brasil. Então, essas três pessoas são minhas referências masters, que é a Duda, o Iago e Matheus, porque a Duda porque me deu um script do que fazer na vida e Matheus e Iago porque falaram coisas muito duras que doeram super, mas foram coisas que eu precisava ouvir, não que eu gostaria, mas que me fizeram me tornar a líder que eu sou hoje e conseguir fazer o trabalho que eu desempenho hoje com humildade e com ousadia, que eu acho que é uma das junções mais esquisitas e mais difíceis de fazer. Tipo, você entender o seu papel, mas você não se contentar com ele e buscar sempre mais. E ser ousado, entender que não é porque eu sou jovem, preta e da periferia que eu não posso falar de igual para igual com um homem branco. Ixi. Ajudaram a desenvolver essa postura, a desenvolver esse comportamento e ser quem eu sou hoje. Nossa, digamos que a Duda deu o pontapé inicial e os dois te puxaram quando você precisava, né? Meio isso. Total. Total, exatamente. Agora, eu queria também trazer um assunto meio chato, mas eu acho que é muito necessário. Eu queria te perguntar como que você acha que os ODS podem ajudar no combate contra o racismo. Boa. Antes de responder, eu quero trazer uma contextualização que eu sinto que é muito importante. Uhum. Eu acredito na Agenda 2030, eu acredito nela como um dos possíveis caminhos para a gente construir um mundo mais sustentável, mas a gente tem que ter em mente que a Agenda 2030 ela é uma agenda etnocêntrica. Quando ela foi construída, as principais vozes que articularam essa construção eram vozes de países desenvolvidos, eram jovens de países de predominante brancos, então países da Europa. E quando a gente olha para os 17 objetivos e a gente não encontra um objetivo relacionado ao combate ao racismo, a gente entende que o mundo que a gente vive ainda é muito racista. O mundo que a gente vive tem uma visão de sucesso a partir de uma ótica branca. Então, o primeiro passo para a gente usar a Agenda 2030 para combater o racismo é entender que a gente precisa começar a pautar essa temática a partir da lente de todos os ODS. Porque o combate ao racismo não tá. Alguém pode me falar se é só comigo? Amanda, só um minutinho. Alguém pode me falar se é só comigo que a imagem tá travando, se é minha, se é da Amanda? Alguém me dá um retorno aí, porque eu fiquei um minuto sem te ouvir, Amanda. Eita. Eu não sei se é só comigo, se é com todos. Até que parte você ouviu? Eu não sei que eu fiquei desesperado, eu fiquei assim, olhando para um lado e para o outro. Aqui também aí, parece que foi para todo mundo. Será que você tem como repetir? Foi. Agora tá normal, tá me ouvindo tudo certinho. Sim, agora tá tudo certo. Tá, eu não sei até que parte eu falei. Ai, meu Deus. Você foi até a parte do que a gente olha para os objetivos, a gente vê que quando a gente consegue um desenvolvimento sustentável, a gente vê que não tem nada falando sobre o racismo. Que a gente precisa Isso. voltar sobre isso, que a nossa sociedade ainda é um pouco retrógrada nesse ponto. Sim. E quando a gente traz essa perspectiva, a gente precisa entender que não é apenas o Brasil, mas é o mundo. Tipo, não foi o Brasil unicamente que construiu a Agenda 2030, mas foi todas as 193 nações da ONU. E aí tem uma mensagem, tipo, vocês estão vendo que meu quarto é cheio de coisinhas.
Tem uma que eu coloquei na minha parede para me lembrar todos os dias o que eu faço, por que que eu faço e qual que é o meu objetivo principal relacionado ao meu trabalho dos ODS. O que que isso significa? Significa que a gente tem que entender que a sociedade precisa de diversidade para a gente alcançar parâmetros cada vez mais altos. A gente precisa despertar esse debate e cada pessoa precisa entender o seu papel de ação. Contando uma experiência individual. Eu sou uma menina preta da periferia. Minha mãe de novo. Foi embora. Eu sou uma menina preta da periferia que fez uma faculdade particular. Então, é muito triste entender que quando eu trazia esses temas, a galera ficava tipo, uau, o que ela tá falando? Tipo, eu não fazia ideia do que era falar sobre racismo, combater racismo, trazer a temática racial. Então, muitas pessoas brancas ficam falando, não é meu lugar de fala, então não preciso, sei lá, me intrometer nisso. E, tipo, não é porque não é o seu lugar de fala que você não precisa se intrometer ou pautar esse tema. As pessoas brancas precisam entender que elas são parte crucial da luta antirracista e que se a gente quer alcançar a Agenda 2030, a gente precisa dos brancos que estão pautando essa agenda comecem a evidenciar essa temática. Uhum. E como que você, sendo branco, pode fazer isso? Principalmente dando espaço para as pessoas negras falarem e compartilharem suas realidades. Entender de onde elas estão falando e por que elas trazem essas temáticas, o que está vivo no coração delas, qual que é a importância disso para elas. Porque eu falo, a Agenda 2030 é uma das minhas temáticas, sustentabilidade é uma das minhas causas, mas negritude é existência. Se eu não falo que eu sou uma mulher preta e periférica, eu estou me embranquecendo, porque os espaços que eu ocupo atualmente são espaços compostos por pessoas brancas. Então, outro ponto que é muito importante a gente começar a fazer, tipo, todos os espaços que você está, seja numa, sei lá, quando a pandemia acabar, seja numa lanchonete, seja numa faculdade, seja no emprego, começar a reparar quantas pessoas negras estão nesse lugar. Eu fui estagiária de projetos estratégicos numa multinacional japonesa e eu e a faxineira e mais um analista eram as únicas pessoas pretas num andar com 40 pessoas. Gente, a população preta no Brasil é mais de 54%, de acordo com o IBGE. Então, por que as pessoas negras não estão no mesmo lugar que eu ou que vocês? Então, é muito importante a gente começar a trazer essa temática, entendendo que isso não é mimimi, que isso não é frescura, que isso não é tipo, não, o racismo ele existe e ele precisa ser pautado. Se a gente não quer ver mais pessoas pretas morrendo, a gente precisa falar com as pessoas que ainda não conseguem enxergar a importância dessa temática. E também entendo que cada pessoa carrega um discurso. Eu carrego um discurso mais dinâmico e mais empático. Tipo, eu consigo dialogar com um branco sem noção e não ser tão agressiva. E tem outras pessoas que já não serão tão agressivas, que vão xingar o branco sem noção. E tá tudo bem, porque foram mais de 100 anos de escravidão que reverberam até hoje. Então a gente não pode culpar as pessoas negras que são agressivas, porque elas têm espaço e elas têm voz e tá tudo bem. Então se você é branco ou se vocês que estão aqui presentes são brancos e tiveram alguma pessoa negra que foi agressiva com vocês, não é pra você rebater, é pra você ficar quieto e entender por que ela tá sendo agressiva, é pra você aprender com ela. Porque se você apenas virar as costas ou se você apenas rebater, mais pessoas negras vão continuar morrendo e a Agenda 2030 vai continuar sendo um sonho impossível de ser realizado. Muito, não sei nem o que dizer, mas é o que você falou, é de se alguém te falar alguma coisa, é você abaixar a cabeça, entender e pensar, refletir para você não repetir. Se essa discussão foi gerada por um ato, não repetir esse ato, não repetir o que você disse, né? Então, enfim, vamos continuar nos ODS. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre como esse desenvolvimento sustentável eu tenho que copiar da nossa colinha, tá? Gente, para quem não sabe, antes eu e a Mandinha conversamos, porque para mim é a minha primeira live, então tava meio nervoso, falei, vou conversar com ela para a gente saber o que a gente vai debater. Como esse desenvolvimento sustentável que estamos debatendo agora,
ele se enquadra na construção do novo normal, que foi acelerado agora por causa da pandemia, né? Uhum, boa. Uma das coisas principais que eu gosto de falar é que tá na hora da gente olhar para as desigualdades. Esse assunto de desigualdades, todo mundo fala, sempre existiu e tudo mais, a gente precisa combater as desigualdades, mas tá na hora da gente ter uma postura assertiva para de fato combater as desigualdades. Eu acredito que a pandemia, ela acelerou mudanças que já estavam para acontecer, só que é como se a gente estivesse caminhando com passos de formiguinha e a pandemia foi tipo, vai acontecer agora. Então, a gente precisa olhar, encarar esse novo normal como uma possibilidade da gente construir um futuro diferente. E esse futuro diferente, ele começa primeiro com a gente, enquanto jovens, nós precisamos ter um pouco mais de ousadia e desafiar o status quo. A gente não pode aceitar o mundo que foi construído pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas que nos antecederam. A gente precisa desafiar o mundo que a gente vive. A gente precisa entender como esse mundo é, primeiro, quais são as dinâmicas, quais são os poderes que estão no comando nesse momento e desafiar. A gente não pode aceitar o antigo normal. Um fato que eu gostaria de trazer para essa conversa é que lá em 2008, na crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, teve um comportamento semelhante com o que aconteceu aqui. Tipo, diminuiu o número de voos, a galera começou a repensar, tipo, gente, travei, voltei. Não, eu acho que eu também travei, alguma coisa aconteceu aí. Agora acho que voltou. Foi. Agora tá dando certo. Boa. Até que parte você ouviu? Peraí, porque meu celular tocou também. Foi sobre a bolha, quando aconteceu, que diminuíram os voos, que aí o pessoal teve que repensar, foi repensando. Sim, e aí depois que a crise passou, meio que as empresas quiseram retomar o tempo perdido e começaram a produzir loucamente. As pessoas continuaram viajando e teve, tipo, primeiro abaixou, se a gente olhar, tipo, o Ixi, de novo. Vamos esperar ela voltar aqui. Amanda. É. agora Agora voltou. voltou, gente? Responde aí. Tá tudo certo? Aí a Grazi já falou que voltou. Oi, Grazi maravilhosa! Tá bom, voltando. Na crise de 2008 teve essa queda e depois teve um pico. E a gente precisa vigiar para que isso não volte a acontecer. E uma das coisas que fez isso acontecer foi que as empresas quiseram voltar no tempo perdido e produzir e tudo mais. E aí entra o nosso papel enquanto jovens, enquanto ativista, olhar para esse sistema e questioná-lo. Por que a gente precisa continuar financiando, sei lá, petróleo? Por que a gente precisa continuar andando de carro? Ou por que a gente precisa continuar apoiando propagandas de, sei lá, publicidade? Se a gente parar pra pensar, publicidade, o que tem a ver uma coisa com a outra? Publicidade, sustentabilidade. Galera, tem tudo a ver. Se a gente olhar pro padrão de consumo, se a gente ligar a televisão ou mesmo abrir o Instagram e ver quantas coisas são bombardeadas para nós a todo tempo. Tipo, compre, 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 Uhum. compre. Não dá. A gente não consegue sustentar esse padrão social que foi construído. A gente usa um planeta e meio. Então, se a gente continuar, ninguém vai ter filho, a gente não vai ter mais vida, porque não vai ter mais planeta. Então, a gente precisa olhar para essa pandemia, entender que é uma situação muito dolorosa e respeitar as dores das pessoas, respeitar esse momento de perda. E a gente nunca, se você fez isso, nunca mais faça. Mas a gente nunca pode falar, nossa, o coronavírus tinha que acontecer pra galera mudar. Tipo, não, a gente precisa mudar sem ter mortes e sem, sei lá, olhar para essa possibilidade. Mas já que isso está acontecendo, a gente precisa questionar o status quo e questionar os nossos próprios comportamentos.
O Engaja, a missão do Engaja Mundo traz uma frase muito importante que eu incorporei para minha vida, que é mostrar para o jovem brasileiro que se ele mudar ele mesmo, o seu entorno, e souber as ferramentas políticas, ele pode transformar a sua realidade. Então, como que isso se encaixa na construção desse novo normal? Primeiro, olhe para você mesmo. Quais são os seus comportamentos? Quais são os seus hábitos? O que você está refletindo para o mundo? Qual que é o som que a sua vida está emitindo? Quais são os seus padrões individuais? Será que são padrões sustentáveis? E aí você fala, ai, mas como assim? Como que eu enxergo essas coisas? Um exemplo relacionado ao consumo de carne. Será mesmo que você precisa comer aquele bife, aquela picanha todos os dias? Ou será que, sei lá, você não pode tirar 2, 3 dias e trocar por um peixe? Se você fizer isso, você já vai diminuir muito o impacto que você está causando no mundo. Você vai diminuir muito a sua pegada ecológica. Segundo, tá, legal. Comecei a mudar a mim mesmo, mudei os meus hábitos. Então tá na hora de eu mudar o meu entorno. Então eu posso chegar naquele meu amigo que, sei lá, adora o McDonald's e falar: e se a gente cozinhar em casa? E se a gente comprar o pão? E se a gente, sei lá, fazer um hambúrguer vegano de beterraba maravilhoso? O que você acha? E aí a gente começa a contagiar as pessoas que estão próximas a nós. Então a gente está mudando o nosso entorno. A partir do momento que tem um grupo que mudou seus hábitos, esse grupo pode ser articulado e fazer projetos, fazer campanhas, construir ações que aumentem esse impacto e traga mais transformações. E a partir do momento que esse grupo está articulado, está na hora da gente cobrar os nossos representantes, que é a mudança política. Muitas vezes a gente fica, o mundo está acabando a água, precisa fechar a torneirinha para evitar o desperdício de água. Também, isso é importante. Mas isso não pode tirar os nossos olhos da política pública que foi decretada, dando um desconto para uma grande, sei lá, empresa ou uma grande mineradora. A gente precisa vigiar os nossos políticos. Ixi. Nacional. Amanda, E eu acho que travou de novo. a gente precisa vigiar nossos políticos. Tá me ouvindo? Agora estamos. Agora não mais. Agora sim. Boa. Mas basicamente, sim, era isso. Mudar você mesmo, mudar o seu entorno e se apropriar das ferramentas políticas para pressionar o tomador de decisão. Eu queria lembrar o pessoal que a gente já está chegando quase ao finalzinho da nossa live. Quem tiver alguma pergunta, que quiser tirar alguma dúvida com a Amanda, já pode mandar para a gente, que assim que a gente acabar, a gente vai fazer as perguntas para ela, tá? Então, Amanda, agora eu queria que você desse uma dica. Tem gente que não participa do Coletivo Jovem, não participa do Engaja Mundo, tá aqui nessa live e talvez se sentiu motivado por você. Qual que é a dica que você dá? Qual que é o próximo passo para essa pessoa? Boa. Vou começar falando um pouquinho de mim, aí depois no final eu conto a dica. Muitas vezes a gente fica, tipo, tô mudando, mas as pessoas ao meu redor, tipo, não estão nessa vibe. E aí começam a vir as piadinhas, assim, da família, falando que a gente tá, meu Deus, por que você tá assim desse jeito? E muitas vezes a gente acaba se sentindo muito sozinhos e acaba deixando de lado. Então, isso aconteceu comigo porque eu entrei na faculdade, uma faculdade particular aqui de São Paulo, na Avenida Paulista. Então, sei lá, eu da sustentabilidade era muito mais complicado me conectar com os meus colegas de classe em relação a esses temas. Então, o ponto principal para que você mantenha essa chaminha acesa e que você realmente seja parte da solução é você se conectar com pessoas que têm esse propósito, pessoas que estão puxando as causas que você tem interesse. Então, se conecte com pessoas. Mas aí, você precisa identificar as pessoas que você quer se conectar. E como que você faz isso? Primeiro passo. Identifique a causa que move seu coração. Quando você para assim para analisar o mundo, o que você pensa? Tipo, qual é aquela coisa que você olha e você fala: Deus, credo, quero consertar isso. Tipo, o que te incomoda tanto que te faz querer
sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa para mudar essa situação. Tem gente que é a crise climática, que vê o mundo cada vez mais quente, financiando projetos que contemplem os combustíveis fósseis e fala, não quero viver nesse mundo. Então, tem muitos jovens que se conectaram com a crise climática e muita gente foi influenciada pela Greta Thunberg, que é uma jovem sueca de 17 anos que está puxando várias manifestações contra a crise climática. Mas, às vezes, a crise climática não é uma coisa que te move. E tá tudo bem. A gente precisa entender o que move a nossa causa e fazer o que faz sentido para nós. Então, vamos supor, você assistiu um documentário sobre, sei lá, vegetarianismo, veganismo, e você fala, Deus, é assim que a carne que eu como é produzida? É assim que eles matam os animais? Tipo, não aceito mais isso. Então, a partir do momento que você identificou a sua causa, procure pessoas que estão já tocando as causas que tocam você. Muitas vezes as pessoas acham assim, não sei como que isso foi construído, mas existe. Muita gente acha que, sei lá, vegetarianismo, veganismo, crise climática, sustentabilidade é da galera rica, que tem dinheiro, que pode pensar nessas coisas. E tipo, não. Isso foi uma mentira socialmente construída. Se você tá afim de ter comportamentos alimentares mais sustentáveis, eu indico o Vegano Periférico, @Vegano Periférico, que fala sobre esse movimento nas periferias. Então, voltando para essa pergunta, tipo, sou uma pessoa que quero fazer, mas não sei como. Primeiro, identifique a causa que te move. Ah, é crise climática? Ah, é sustentabilidade? Ah, é vegetarianismo? Ah, é desigualdade. Meu, quando eu olho, sei lá, um morador de rua, meu coração quebra e eu quero fazer alguma coisa para mudar. Então, a partir do momento que eu identifiquei a minha causa, quem que são as pessoas que já estão fazendo algo relacionado a isso? E aí eu começo a mapear esses atores, sei lá, jogo no Google, eu falo ONGs que cuidam de moradores de rua. E aí eu começo a me conectar com essa galera, procuro perfil no Instagram, procuro nas redes sociais, YouTube, e vejo quem que tá fazendo esses projetos e como eu posso fazer parte, como que eu posso ajudar. E quando a gente pensa em fazer parte de uma ONG, muita gente, tipo, a minha mãe acha isso, não sei porquê, outra mentira socialmente construída. Que a gente precisa dar dinheiro para essa ONG, que a gente precisa financiar de uma forma. E ser parte de uma organização não governamental não é apenas você dar dinheiro, mas é você. O dinheiro é um dos recursos. Mas Uhum. recurso financeiro não é o único. Tem o recurso tipo da sua energia, do seu conhecimento, do seu proativismo, do que você vai fazer. Então, Ixi. Amandinha, cadê você? Travou. Voltou. ai meu Deus, tá demais. Agora voltou. Voltou. Tá. Sintetizando, primeiro, tenha uma causa. Encontre o que move o seu coração, que faz seu coração, tipo, preciso consertar isso na humanidade. Depois de encontrar essa causa, procure pessoas que já estão engajadas nessa causa, que já estão tocando Tá bom. projetos. Desculpa E que tá aí aqui você. batendo na porta pra me falar que tá pronto e eu tô assim, ok. Meu, é muito engraçado, né, gente? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Tomara que minha mãe não veja essa live. No começo da pandemia, minha mãe abria meu quarto direto. E às vezes ela entrava, sei lá, tipo, de toalha. Eu falava, mãe! E aí, tipo, escondia o celular e abaixava o notebook. Porque pais, assim, acho que eles não têm noção de espaço. Assim, tipo, esse é meu quarto, esse é meu espaço, gente. Mas fica tranquilo, eu super entendo. Aí, voltando. Tem uma causa, se conecte com pessoas que já estão puxando essa causa, procure organizações que trabalham com a causa que você atua e começa a colocar energia, dá a cara a tapa e bora construir o futuro que você acredita. Tudo. Ah, eu vou usar a frase que as meninas já comentaram aí. Amanda, tudo perfeita, rainha. Tô assim, meu Deus, quem é essa mulher? Então agora eu queria, para nossa pergunta final, assim, a gente, junto com você, escolheu o tema da nossa live, o jovem brasileiro e os ODS. Um match perfeito. Mas por que que você disse match perfeito? Qual que é o papel do jovem nesse rolê todo aí?
Boa! Melhor pergunta, a pergunta mais esperada dessa noite. É, agora, agora é papo sério, gente. Concentra aqui, foco total. A Agenda 2030, ela tem esse nome não só porque é um nome bonito, mas ela tem esse nome porque a gente tem mais 10 anos, até 2030, para alcançar ela de fato. E se a gente for olhar nas pirâmides etárias de todos os países, quem vai estar quem vai estar produzindo, quem vai estar com a idade socialmente ativa assim, para colocar energia são as juventudes. E quando eu falo as juventudes, é entendendo que existem diversos jovens. A gente nunca pode falar a juventude, porque os jovens não são todos iguais. Que nem eu sou uma jovem preta periférica. No grupo de trabalho que eu coordeno, eu tenho jovens indígenas, tem jovens que são ribeirinhos, tem jovens que são quilombolas, tem jovens que são nordestinos, tem jovens que são sulistas, que moram no sul. Então, cada jovem tem um papel diferente nessa luta. Mas aí, por que match perfeito? Primeiro, o jovem. A gente, às vezes, a gente não entende o papel, a potência que nós somos. Mas quando a gente faz essa autoconhecimento e entende o nosso papel de transformação, a gente entende que somos nós que movimentamos o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso país, a nossa comunidade, a nossa cidade, enfim. Então, quando a gente entende e se apropria dessas ferramentas, e como se apropriar dessas ferramentas? Primeiro estudando, depois entendendo quem são as pessoas que estão tomando decisão e cobrando essas pessoas que estão tomando decisão. Porque daqui 10 anos, nós seremos as pessoas que estarão com a caneta na mão, assinando as coisas que a gente acredita. Hum. Só que isso é um processo. Isso não acontece da noite por dia. Não é tipo, você dorme, aí você acorda presidente da república. Ou tipo, você dorme e acorda deputado estadual. Ou você dorme e acorda um presidente de empresa. Tipo, seria legal se fosse, mas não é. Então a gente tem que entender que é um processo de construção. E a gente precisa ser construído desde agora. Se a cada dia a gente estudar um pouquinho, se a cada dia a gente entender essas ferramentas, se a cada dia a gente parar e pensar, mano, qual que é o meu papel nessa luta? Qual que é o meu papel nessa construção? O que eu preciso fazer para que quando for eu que vou estar lá tomando as decisões, eu faça diferente do que está sendo feito agora? Eu não sei para vocês, mas eu não me sinto representada por esses parlamentares, por esse governo. E ao invés de criticar, eu paro e penso, o que, que eu posso fazer de diferente agora, entendendo a minha influência agora, entendendo as minhas ferramentas agora, para acumular para que daqui 10, 15, 20 anos eu faça diferente do que eles estão fazendo. Outro segredo, gente. A minha mãe fala que eu tenho que ir embora do país. Eu fiz relações internacionais. Ela fala: você tem que viajar, vai para os Estados Unidos, Canadá, vai para fora. O Brasil tá horroroso. Se o Brasil tá horroroso, foi porque as pessoas boas foram para fora. Foi porque as pessoas que estudaram foram fazer universidade, mestrado, doutorado lá fora e nunca mais voltaram. Eu tenho vontade de ir para fora. Eu sou apaixonada por estudo, eu amo estudar. E, infelizmente, aqui no Brasil não está nos proporcionando as melhores ferramentas de capacitação profissional. Mas a questão é aprender lá fora, trazer aqui para o Brasil e gerar transformação, para que as nossas crianças não precisem ir para fora para ter o melhor ensino, mas que elas possam escolher permanecer, porque aqui também é uma potência. A gente tem tudo para criar a nação dos nossos sonhos, mas a gente precisa entender o nosso papel dentro desse processo. Entender o nosso papel é sim sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar, entender que é um processo, que você não vai dormir e acordar sendo o que você sempre quis, mas é que a cada dia você pode dar um passo a mais para se apropriar do que você realmente deseja e do que você realmente deseja para essa nação. Nossa, tudo, gente, que mulher. Amanda, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar comigo para a gente poder fazer essa live em nome do Coletivo Jovem. Queria deixar um convite para o pessoal que está assistindo que veio pelo perfil da Amanda ou então veio de outra forma até aqui para seguir tanto o perfil da Amandinha quanto do Coletivo Jovem para poder acompanhar o nosso trabalho, ver o que a gente faz por aí. Amandinha, tudo, muito obrigado. Assim, não tem nem palavras para te agradecer, foi muito legal. Acho que pelo menos eu consegui aprender muita coisa
Você perfeita, não tem nem o que falar. Mas é isso, te agradecer mesmo. Eu agradeço muito esse espaço. Para mim é uma honra ocupar e eu acredito que cada pessoa tem muito a contribuir. E galera que está assistindo, começa a contribuir, começa a compartilhar, começa a mostrar suas ideias para o mundo. Porque a gente precisa te ouvir vocês também. Se a Amanda que está aqui conversando com vocês está presente nesse momento, foi porque outras pessoas me incentivaram a colocar a potência que eu tenho, a potência que eu sou para fora. E eu acredito que vocês também têm muito a contribuir. Então comecem, nem que seja, sei lá, uma caixinha de perguntas nos stories, perguntando para seus amigos o que eles acham sobre sustentabilidade, sobre, sei lá, negritude. E a partir de então, estudando e se apropriando desses temas para que a gente possa, de fato, ser a mudança que esse Brasil precisa. A minha mãe fala que eu sou muito sonhadora, mas eu acredito que são as pessoas sonhadoras que mudam o mundo. E eu acredito que a gente pode, de fato, transformar nosso Brasil quando a gente entender o nosso papel nessa luta. É o que o João acabou de falar aqui também. Assim que acabar o Coronga, venha para Minas, venha nos visitar, para a gente bater um papo presencial, com muitos abraços, né? Daqui a um tempo, se Deus Ai, quiser, sim. e Ele quer. Então é isso, muito obrigado. Oi? Voltei? Eu tô aqui. Né? Meu celular tá acabando a bateria, ele me mostrou. Então é isso, eu queria te agradecer e convidar o pessoal também para as próximas lives que o Coletivo Jovem vai fazer. A gente vai estar divulgando no nosso perfil. Então segue lá para acompanhar a gente. Amandinha, um beijo, muito obrigado. Até a próxima, tá? Beijo, galera. Foi muito mara. Foi tudo, obrigado. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Para vocês que acompanharam a gente, muito obrigado, tá? Tchau, tchau.